Olá pessoal, tudo bem? No nosso encontro de hoje, nós vamos trabalhar o tema regime sancionatório na seara da improbidade administrativa. A dinâmica que a gente vai empregar aqui vai ser bem simples. Eu vou passar com vocês sobre as principais alterações, vou aqui listar essas alterações e, claro, não me ater só à apresentação, farei as considerações pertinentes e a partir daí eu organizei para vocês também de uma forma muito simples e bem objetiva como vai funcionar ou quais são as novidades sobre o regime sancionatório em cada um dos três tipos de ato de improbidade administrativa. Então essa vai ser a nossa dinâmica aqui e espero que seja satisfatória para vocês. Vamos começar aqui, abram lá, por gentileza, no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Então, por favor, artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa, a gente vai começar no caput desse artigo 12, que eu quero fazer 3 observações aí, que eu reputo de extrema relevância. A primeira observação é, já vou colocar aqui para deixar bem claro, ó, o legislador, novamente, deixa clara a possibilidade de todas as sanções que estão previstas aí no artigo 12, que vocês certamente devem combinar com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Então, combina lá o artigo 12 com o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, para lembrar que todas as sanções que estão delineadas em nosso sistema jurídico podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulativa. Não significa dizer que haverá uma discricionariedade. Na verdade, a minha opinião, tá? Essa é minha opinião, existe até uma certa liberdade de conformação ao caso concreto. O órgão jurisdicional vai verificar, conforme o caso concreto, quais são as sanções aplicáveis àquela hipótese, com base nos patamares da razoabilidade e da proporcionalidade. Lembrando, 2 pontos que são fundamentais. Primeiro ponto fundamental, o que é o mais óbvio de todos, que eu vou ventilar aqui, que é o artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Tem que existir uma fundamentação adequada e específica. Fundamentação adequada e específica. Essa é a primeira observação. A segunda observação, eu vou voltar aqui para o slide para mostrar para vocês. Olha aqui a seta que eu estou fazendo aqui no slide. Dá uma olhada. O caput do artigo 12, ele deixa muito clara a seguinte situação. Que a aplicação das sanções do artigo 12 não afastam outras sanções penais. Ele usa o termo penais comuns, vou destacar aqui comuns, e de responsabilidade. Então aqui a gente vai fazer pelo menos 3 observações. Então, repito, lá no artigo 12, caput, o legislador deixa muito claro que, a despeito da aplicação das sanções da lei de improbidade, isso não impede a aplicação das sanções penais comuns e de responsabilidade. Vamos interpretar essa ideia para que a gente possa entender eventuais problemas. Tudo bem? Primeira questão que a gente tem que trabalhar aqui. Muito cuidado com o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei de Improbidade Administrativa. Esse é o primeiro cuidado. Porque esse artigo 3º, parágrafo 2º, deixa muito clara a ideia de que se a pessoa jurídica já foi punida por ato de corrupção com base na lei anticorrupção, se esse ato de corrupção também for qualificado juridicamente como ato de improbidade, não será aplicada a lei de improbidade a essa pessoa jurídica. Então, cuidado, porque esse artigo 12 tem que ser analisado em conjunto com o artigo 3º, parágrafo 2º da mesma lei. Essa é a primeira observação. Segunda observação. Lembrem-se que as sanções da lei de improbidade não ostentam natureza penal.
elas ostentam o que a doutrina e até o próprio Supremo já falou, elas ostentam um caráter extra-penal. Então, aí, repito, as sanções da lei de improbidade não são sanções penais. Tranquilo? Agora, tem 2 detalhes que a gente tem que avaliar. Na verdade, 3 detalhes. A própria Constituição, e aí eu uso o 52, parágrafo único, que fala do crime de responsabilidade, e uso o 37, parágrafo 4º. Ambos os artigos que tratam desse sistema de responsabilidade extrapenal, esses 2 artigos deixam muito clara a possibilidade de, mesmo o agente público sendo punido por crime de responsabilidade e por ato de improbidade, não haverá prejuízo da aplicação das sanções penais. Ok? Essa é a primeira observação. Segunda observação. Na legislação anterior, na redação original da lei de improbidade, o legislador, no artigo 12, falava só em sanções penais. O novo legislador, ou melhor, a nova lei de improbidade administrativa, entendeu por bem colocar sanções penais comuns, que poderia ensejar numa interpretação, ao meu ver, equivocada, poderia ensejar a existência de sanções penais especiais. Não. Ou poderia ensejar uma interpretação que já adianto equivocada, de que as sanções da lei de improbidade seriam sanções penais especiais. Não. Então, cuidado com essa linha de interpretação. O legislador colocou sanções penais comuns, ao meu ver, seriam as sanções relacionadas às penas privativas de liberdade. Seria essa a minha interpretação. Não é uma interpretação muito técnica, porque o legislador não foi técnico, porque sanção penal é sanção penal. Tá? Então, para mim, essa redação ela não traz maiores consequências de ordem prática. Essa é a minha leitura. Terceira observação sobre esse ponto das sanções penais. Não se esqueçam que o legislador, na nova lei de improbidade administrativa, deixa muito clara a possibilidade da absolvição penal repercutir na seara da improbidade. Então fica atento a essa relação que se estabeleceu. Tudo bem? Então, já falei dessas 2 grandes observações, né, a própria redação do artigo 12, sanções penais. Quero trabalhar agora as sanções de responsabilidade. Qual é o cuidado? Se o ato praticado for ao mesmo tempo qualificado como crime de responsabilidade e como ato de improbidade administrativa, há pelo menos 2 teses contrapostas que vão trabalhar a solução para essa hipótese. Então, repito, o agente público praticou um determinado ato e ele é qualificado ao mesmo tempo como crime de responsabilidade e como ato de improbidade administrativa. Qual a importância disso? Para uma primeira tese minoritária, data máxima deveras equivocada, se esse agente público for punível pelo crime de responsabilidade, ele não poderia ser punido pelo mesmo fato com base na lei de improbidade administrativa, sob pena de bis in idem. Uma segunda tese, que é majoritária, inclusive tem respaldo nos tribunais superiores, que, repito, inclusive tem respaldo nos tribunais superiores, a segunda tese diz o seguinte: não existe prejuízo. Não há que se falar em bis in idem, porque são regimes sancionatórios diversos, com sanções diversas. Então, a gente pode sim ser punido com base na lei de improbidade e na lei de crime de responsabilidade. Qual é a novidade que a gente vai trabalhar aqui? A depender da sanção que foi aplicada, pode gerar algum tipo de limitação aqui na lei de improbidade por previsão expressa na nova lei. Tudo bem até aqui? Pois bem. Outro ponto inicial que eu quero trabalhar com vocês, vou destacar aqui nessa última seta. Repara que o artigo 12, ele sempre fala em ressarcimento. Repara que o caput, ele fala do ressarcimento. Ele não fala das perdas dos bens ou valores.
O que poderia ensejar uma conclusão, que já adianto que seria equivocada, de que a perda dos bens ou valores não deveriam ser consideradas sempre. O que eu quero dizer? O artigo 12 caput deixa muito claro que o ressarcimento erário tem sempre que ser levado em consideração quando ocorrer lesão erária, óbvio. Mas não faz mais referência à perda dos bens ou valores no caput. Contudo, tanto que eu faço referência aqui expressa, contudo, o artigo 12, parágrafo 5º, quando fala dos atos de menor ofensa, faz referência à perda dos bens ou valores. E o artigo 17b, inciso 1, também faz referência à perda dos bens ou valores para fins de celebração do ANPC. Qual a conclusão, portanto? Mesmo não estando previsto expressamente aqui no caput, isso não induz à conclusão de que tal sanção não seja aplicável de forma obrigatória, quando obviamente for o caso. Tranquilo? Outro ponto que eu reputo aqui relevante, vou colocar aqui na tela para vocês. Vou aqui listar, os pontos que eu reputo relevantes. Tem um ponto interessante, que é a revogação do patamar mínimo do prazo para as sanções. Essa revogação aqui, do patamar mínimo, ela vai gerar uma discussão interessante, que é a retroatividade. Posso sustentar que essa revogação do patamar mínimo ela é aplicável retroativamente? Se nos ativermos à ideia do artigo 5º, inciso 40 da Constituição, combinado com o artigo 1º, parágrafo 4º da nova lei de improbidade, eu posso construir a tese de que a revogação do patamar mínimo é a norma posterior mais prejudicial ao réu, que, portanto, não deveria retroagir. Deveria ser aplicável somente aos atos praticados a posteriori. Agora, advirto vocês, os próprios tribunais superiores não acolhem a tese da combinação de leis. Lembram disso? Eu não posso pegar uma lei nova na parte benéfica e retroagir e a parte prejudicial não aplicar. Senão eu estou combinando duas leis, criando uma terceira lei. Então aí, de novo, você tem que trabalhar a ideia da linha de argumentação. Você não pode querer o melhor dos dois mundos. Ou você sustenta que aplica retroativamente e aí você vai ter que sustentar que essa revogação do patamar mínimo foi revogada e você vai aplicar para o seu caso concreto, ou você vai sustentar o contrário. Então aí tem que ter coerência sistêmica, senão você está aqui agindo com desonestidade intelectual. Ok? Segundo ponto. Nos casos do artigo 11, que violação aos princípios da administração pública, não há mais suspensão dos direitos políticos e perda da função. Então, se o camarada for condenado com o reconhecimento de que houve violação aos princípios da administração pública, não é mais possível a aplicação da suspensão desses direitos políticos e perda da função, ainda que o ato seja grave. Tranquilo? Outro ponto. Esse terceiro ponto aqui, para mim, é o mais interessante, que pode gerar problemas, inclusive, de retroatividade, no que tange até a jurisprudência. Se você olhar o artigo 12, parágrafo 1º, ele vai trazer a seguinte regra. A perda da função, ela é aplicável somente ao vínculo gerador da prática do ato de improbidade. Então, repito, a perda da função está atrelada diretamente ao vínculo ensejador da prática do ato de improbidade. Essa é a regra na nova lei, está no artigo 12, parágrafo 1º. Qual é o problema? O STJ já havia consolidado recentemente entendimento em sentido diverso, no sentido de que a condenação
pela prática do ato de improbidade administrativa com a sanção de perda da função, alcança o vínculo gerador do ato de improbidade e o vínculo atual que, porventura, o agente público ainda ostente. Então, percebam só o problema. Você vai trabalhar com o STJ ou com a nova lei? É com a nova lei. A nova lei disse, regra, não atinge o vínculo atual, só o vínculo ensejador da prática do ato. Então, em tese, essa decisão do STJ, ela vai perder a sua eficácia. Excepcionalmente, volta lá no 12, parágrafo 1º, excepcionalmente, pode ocorrer a extensão aos demais casos. E o próprio parágrafo 1º nos indica quais são os standards para que eu possa sustentar esta extensão para os demais vínculos. Tudo bem? Lembrando que a nova lei de improbidade não falou de cassação de aposentadoria, tá? Não fala de cassação de aposentadoria. O STJ tem julgados no sentido de que cassação de aposentadoria não pode ser determinada judicialmente no bojo de uma ação por improbidade, porque não está previsto como sanção na lei de improbidade administrativa. Pode ser objeto de um processo administrativo. Administrativamente, a autoridade pode cassar essa aposentadoria. Judicialmente, por meio de ACP por improbidade, da ação por improbidade, não pode. Tranquilo? Outro ponto importante para a gente trabalhar aqui, ainda à guisa de apresentação, né? Uma outra novidade que eu acho importante a gente comentar aqui é a possibilidade do aumento da multa civil, vou colocar aqui, ó. A possibilidade do aumento da multa civil até o dobro, desde que você trabalhe com 2 pontos. A ineficácia da multa anterior e considerando a situação econômica do réu. Então, olha só. O juiz aplicou a multa civil. O juiz falou, aplicou a multa civil ao agente público. Beleza, tranquilo. O que pode acontecer? Olha, essa multa civil não gerou a eficácia que se esperava. E a situação econômica do réu permite esse incremento. Então, o que o juiz pode fazer? Ele pode aumentar até o dobro esse valor. Na minha visão, na minha leitura, esse incremento, essa duplicação tem que ser mediante requerimento. Não se esqueçam também que o STJ, mesmo antes da nova lei de improbidade, já entendia pela possibilidade da aplicação de medidas executivas atípicas na seara da improbidade administrativa. Então você pode até falar o seguinte, olha, tudo bem, o legislador permite essa duplicação do valor da multa civil. Mas vamos esgotar primeiro as outras medidas atípicas. Posso trabalhar com medidas judiciais atípicas. Se elas forem inefetivas, se elas não resultarem, não trouxerem o resultado devido, aí eu posso duplicar o valor dessa multa. Também é uma tese sedutora que pode até fazer algum sentido. Tranquilo? Outro ponto importante. Dá uma olhada lá no artigo 12, parágrafo 3º, porque o legislador ele trouxe, o que para mim é um reflexo do que aconteceu no âmbito da Lava Jato, o legislador trouxe uma obrigatoriedade para o órgão jurisdicional fazer uma filtragem dessas sanções. Em que sentido? Ele tem que verificar os efeitos econômicos e sociais das sanções quando aplicáveis à pessoa jurídica. Então, se porventura a sanção gerar um efeito econômico nefasto ou gerar problemas no âmbito social, mormente, né, no âmbito territorial de atuação dessa pessoa jurídica, o juiz
deixar de aplicar a sanção ou minorar estes efeitos. Qual a ponderação que eu faço? Vou voltar aqui para o slide. Qual é a ponderação? No âmbito da lei anticorrupção, existe a possibilidade da dissolução compulsória da pessoa jurídica. Dissolução compulsória da pessoa jurídica. E aí você pode pensar o seguinte, espera aí, cara, então será que é possível, com base no microsistema, aplicar aqui no âmbito da improbidade administrativa essa pena da dissolução compulsória, prevista lá no artigo 19, incisos 1 ao 3 da Lei Anticorrupção? Você pode até construir essa linha de fundamento com base no microsistema. Para mim, a despeito de ser uma tese sedutora, eu acho que não dá para forçar essa ideia. E eu vou dizer por quê. Primeiro, por causa do terceiro parágrafo 2º da Lei de Improbidade. E segundo, que vai ser difícil você sustentar a dissolução compulsória da PJ, da pessoa jurídica, e o próprio 12, parágrafo 3º. Vai ser difícil. Como que eu vou sustentar a observância dos efeitos econômicos e sociais e, ao mesmo tempo, pugnar pela dissolução da pessoa jurídica? É difícil. Vai ser difícil você combinar essas duas formas. Outro ponto que é um ponto de extrema relevância. Você vai olhar o 12, parágrafos 4º e 8º, que é a sanção de proibição de contratação com o poder público. Como regra, essa sanção tem que observar os limites territoriais. Essa é a regra. Então, por exemplo, se o Ministério Público propuser uma ação por improbidade administrativa em face de determinada pessoa jurídica, pugnando pela sanção de proibição de contratação com o poder público, e o juiz acolher essa pretensão, essa sanção ela vai ficar adstrita territorialmente aos limites desta comarca. Fechado? Ou seja, essa proibição vai ficar adstrita a esse município. Ou, se for o caso, ao Estado, ou se for, dependendo da área da União, à região. Esse é o ponto. Essa é a regra. Existe a possibilidade, observados os estándares fixados na nova lei de improbidade, existe a possibilidade da extensão superar esses limites territoriais, ou seja, atingindo outros municípios, até mesmo outras esferas da federação. Vai depender dos estándares apresentados na nova lei de improbidade e das peculiaridades do caso concreto. Porém, quero propor a vocês uma reflexão. Abram no artigo 156, parágrafo 4º da nova lei de licitações, que você já vai verificar também o próprio parágrafo 5º. Por quê? Essa extensão ela vai ser impossibilitada no que tange ao impedimento de licitar e contratar. Veja, a nova lei de licitações traz esse impedimento de extensão territorial. Mas pode ocorrer a declaração de inidoneidade, que a própria lei de improbidade dá essa ideia também da declaração de inidoneidade. Então, o que eu sugiro? Nesse artigo 12, parágrafos 4º e 8º, puxa uma remissão para o artigo 156, parágrafos 4º e 5º. Acho que fica aí uma combinação interessante para que você possa trabalhar essa ideia. Fechado? Outro ponto importante. Cara, esse ponto aqui eu sou um grande crítico aqui. Vou colocar a seta. Os chamados atos de menor ofensa. Aqui parece que o legislador trouxe a ideia
da bagatela, né? O princípio da bagatela aqui. Parece sim, eu tenho que confessar que realmente essa parece ser a ideia. Mas repara, esse princípio da insignificância, ele não impede a sanção. Tanto é verdade que o legislador, quando ele trabalha a ideia dos atos de menor ofensa, ele fala em aplicação de multa. Se ele fala em aplicação de multa, significa dizer que haverá uma sanção. É claro, vai ser uma sanção, obviamente, menor, mais branda, né? Porque vai ser uma sanção meramente pecuniária. Mas haverá uma sanção. Então, essa ideia da bagatela, da insignificância, não vai afastar a tipicidade material. Não vai afastar a tipicidade material. Hein? Então, cuidado com esse ponto. Agora, existe uma outra crítica que eu acho que é interessante a gente fazer também. O legislador não trouxe parâmetros. Ele não fixou standards para aplicação para o que vem a ser atos de menor ofensa. Aqui estamos diante, claramente, de um conceito jurídico indeterminado. Estamos diante de um conceito jurídico indeterminado. E os conceitos jurídicos indeterminados, por imperativo legal, que está lá no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, por esse imperativo legal, o órgão jurisdicional ele estará jungido a justificar, no caso concreto, porque ele reconheceu o ato como sendo de menor ofensa. Então, é claro que permite aí uma discricionariedade jurisdicional, mas existe o ônus argumentativo previsto no próprio Código de Processo Civil, que a gente não pode relegar ao oblívio. Outro ponto que é interessante, que para mim deveria ser o óbvio, né? Que é a obrigatoriedade de dedução do valor a ser reparado se houver condenação em outras instâncias. Veja que outras instâncias, pode ser instância administrativa, pode ser instância judicial, para mim, claro que deveria isso ocorrer sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Óbvio, o cara vai reparar 3 vezes o mesmo dano, não faz sentido. Isso seria um caso clássico de bis in idem e enriquecimento ilícito. O que eu proponho à guisa de reflexão? A aplicação do artigo 22, parágrafo 3º da LINDB. Então, combina aí o artigo 12, parágrafo 6º da Lei de Improbidade com o artigo 22, parágrafo 3º da LINDB. Porque, na minha opinião, e eu não estou sozinho aí, alguns autores que já comentam a nova Lei de Improbidade Administrativa, a guisa de exemplo, Rafael Oliveira, Daniel Assunção, eles também sustentam a possibilidade da aplicação desse artigo 22, parágrafo 3º da LINDB, aqui na Lei de Improbidade Administrativa. Tudo bem? E por fim, uma outra questão que eu já tinha falado aqui en passant, o artigo 12, parágrafo 7º da Lei de Improbidade deixa muito claro que as sanções que forem aplicadas às pessoas jurídicas lá no âmbito da lei anticorrupção, então se já foi aplicada a sanção à pessoa jurídica lá no âmbito da lei anticorrupção, você tem que observar a vedação do bis in idem. Tem que ser observada a vedação do bis in idem. Para mim, esse artigo 12, parágrafo 7º, ele era despiciando, porque o artigo 3º, parágrafo 2º da nova Lei de Improbidade já nos informava a mesma ideia. Porque a partir do momento que o artigo 3º, parágrafo 2º, afasta a Lei de Improbidade Administrativa, quando já houve punição com base na lei anticorrupção, então quando ele faz essa afirmação, não deixa de ser, essa regra, ele já afasta a possibilidade de dupla sanção. Então isso resta claro. Se a pessoa jurídica praticou um ato que é qualificado ao mesmo tempo como ato de corrupção e ato de improbidade administrativa,
na combinação do 12, parágrafo 7º e 3º, parágrafo 2º, não pode haver punição com base nas duas leis. Se já houve punição com base na lei anticorrupção, eu vou afastar a lei de improbidade administrativa sob pena de bis in idem. Tudo bem, meus caros? Tranquilo? Então ficamos por aqui. Até a próxima.